Olá, eu sou a professora Sirlene e hoje estamos aqui para aprender a fazer um joguinho no Google Formulários. Na outra semana eu postei um vídeo ensinando como fazer um jogo no PowerPoint. Hoje eu vou ensiná-los a fazer esse joguinho no Google Formulários. Então vamos lá? Assista aí o vídeo até o final e no final não esqueça de deixar aquele like. Compartilhe com os amigos. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro você vai acessar o seu Drive. E aí no seu Drive você vai entrar lá no Google Formulários, através desse sinalzinho aqui, dessa teclinha, uma nova atividade. Você vem aqui, Formulários do Google, abre o formulário. Mas antes da gente iniciar, você tem que já pensar na atividade que você vai fazer. Então, já deixa a atividade prontinha, com todas as perguntas que você quer, com as alternativas que você quer que tenha no seu game, para facilitar o seu trabalho, tá? Então, aqui eu vou colocar um título do meu game, do meu jogo, que vai ser Testando seu conhecimento em gramática. E aí, nós vamos começar a pergunta. Então, eu vou numerar a minha pergunta, que eu acho que assim fica melhor. E vou colocar aqui a perguntinha do meu game. Na frase, Marina comprou um novo vestido. Fecha aspas. E vou pôr a pergunta agora. O substantivo próprio desta frase é. Venho aqui, clico na opção 1, primeira opção de resposta, comprou, dou Enter, vai abrir a opção 2, Marina, dou Enter, vai abrir a opção 3, vestido. Muito bem. Venho aqui embaixo, ó, preciso tornar essa resposta obrigatória, tá bom? Em todos nós vamos fazer isso, tornar obrigatória essa questão. Vamos vir aqui no maisinho e criar mais uma pergunta. No nosso game aqui, no caso, vai ter apenas 3 perguntas, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos para a segunda pergunta. A palavra cantarolar é um... E aí, nós vamos para a opção 1 de resposta. Substantivo. Opção 2, adjetivo. Opção 3, verbo. Venho aqui novamente, ó, e torno a resposta obrigatória. Venho no maisinho, crio mais uma pergunta. Pergunta de número 3. Na frase, a lua está cheia. O adjetivo desta frase é opção 1, lua, Enter, opção 2, cheia, opção 3, está. Muito bem, então teremos só essas 3 perguntas. Venho aqui novamente, ó, e torno a resposta obrigatória. Teremos só essas 3 perguntas. Aqui, agora, nós vamos começar a criar as seções, para onde eu vou direcionar cada uma dessas alternativas aqui. Então, eu posso clicar aqui dentro, ó, e aí vai aparecer aqui do lado essa caixinha com essas opções. E aí nós vamos vir nesse símbolo aqui que parece o sinal de igual e nós vamos clicar nele. Nós vamos clicar nele 2 vezes porque nós vamos inserir 2 seções a mais. Uma para o acerto e uma para o erro. Então aqui eu vou pôr o erro. Que pena! Você errou. Aí aqui embaixo na descrição eu gosto sempre de pôr um incentivo. Tente novamente. Você consegue. E agora aqui na seção 3 de 3, nós vamos fazer
o acerto, para onde nós vamos direcionar o acerto da criança. Muito bem. Você acertou. E aí, aqui embaixo na descrição eu vou colocar: continue jogando. Mesma coisa aqui no 2, vou criar mais 2 seções. Clico aqui dentro, em qualquer espacinho aqui. E aí, venho nesses 2 símbolozinhos aqui, nesses 2 sinaizinhos, nesse sinalzinho. E crio mais 2 seções. Aqui eu vou direcionar o erro. Vou mudar um pouquinho o jeito que eu escrevi lá em cima. Ah, não, você errou. E aí, aqui embaixo, tente novamente. E aqui o acerto. E aqui no 3, mais uma vez, vou clicar lá, venho aqui nesse símbolo, adiciono uma seção, clico novamente, adiciono mais uma seção. Então, vamos lá, seção 7, no caso aqui agora, vai ser direcionada ao erro. Que pena! Tente de novo. E aqui o acerto. Como é a última, eu vou colocar assim: uhul! Você mostrou que é fera na gramática. E vou finalizar assim, para não prolongar muito. Feito isso, as questões, colocado todas as seções, as de acerto e as de erro, nós vamos voltar aqui na questão 1 e nós vamos vir nessas três bolinhas que tem aqui. Tá vendo aqui no meio? Está escrito o seguinte: ir para a seção com base na resposta. Nós temos que clicar aqui nessa parte e aí ele vai abrir aqui as opções que nós vamos dar ou direcionar cada uma das alternativas que nós colocamos. Então, aqui no comprou está errado, porque eu estou querendo saber sobre substantivo próprio. Comprou não é um substantivo, é um verbo no passado. Então, eu vou direcionar ele aqui, ó, para o erro na seção 2, que foi aquela primeira seçãozinha que nós criamos. Então, clico nela, pronto, já está direcionado. Marina está correto, é um substantivo próprio. Então, eu vou direcionar ele lá para a seção 3, que foi a segunda seção que nós criamos, né? Então, clico aqui nela e vestido, direciono novamente lá para a seção 2, que foi a primeira seção que nós criamos. Muito bem, aqui já está feito o que nós precisávamos. Agora, nós vamos ir para a segunda pergunta, que é a primeira pergunta. Direcionamos o erro para esta e direcionamos o acerto para esta. Agora, nós vamos para a segunda pergunta. Clica aqui dentro, ó. E aí, nós vamos vir aqui nas 3 bolinhas. Ir para a seção com base na resposta. E aí, vai abrir aqui essa flechinha, ó, tá vendo? Então, nós vamos clicar nela. A palavra cantarolar é um substantivo? Não. Então, eu vou direcionar ele agora para essa seção 4, tá? Que foi a terceira seção que nós criamos. É um adjetivo? Não. Então, eu vou direcionar lá para a seção 4. É um verbo. Então, eu venho e adiciono na seção 5. Muito bem. Agora, nós vamos para a pergunta número 3. Venho nas 3 bolinhas, ir para a seção com base na resposta. Clico aqui na flechinha. Eu quero saber qual é o adjetivo da palavra. Então, ali a primeira opção é lua, então está errado. Eu vou vir aqui na seção 6. Que pena, tente de novo. Cheia é o adjetivo desta frase, então eu vou vir para a seção 7. E está errado, eu vou vir para a seção 6. Muito bem.
Ó, não tem mais nenhuma pergunta, vai parar por aqui. Agora que nós já direcionamos os acertos e os erros, nós vamos voltar lá na primeira seção que nós criamos, ó. Voltamos para a primeira seção que nós criamos. Tá vendo aqui embaixo? Está escrito o seguinte: continuar para a próxima seção. Então, eu venho aqui, clico, e eu tenho que voltar essa pergunta para a criança, para que ela tente acertar. Então, nós vamos pôr aqui, ó, ir para a seção 1, que é onde está a pergunta número 1. Certo? Aqui eu nem preciso direcionar, ele já vai direcionar a criança para a próxima pergunta, quando ela vem no acerto, tá bom? Então, você não precisa direcionar, vamos direcionar só as que estão erradas por enquanto. Então, aqui a seção 7, a seção 4. Então, aqui a seção 4 de 7. Ah, não, você errou. Então, nós vamos ter que direcionar essa criança que errou para a pergunta que ela errou. Então, é a pergunta 2 que ela errou. Então, eu venho aqui embaixo, continuar para a próxima sessão. Então, nós vamos lá para a sessão 2. Mesmo que aqui apareça, ó, que pena, não tem problema, porque esse que pena, ele tá na sessão 2, que é onde está a pergunta número 2. Venho aqui na seção 6, que pena, tente de novo, continuar para a próxima sessão. Então, eu vou direcionar ele para a pergunta 3. Então, eu venho aqui embaixo, continuar para a próxima sessão e coloco aqui, ir para a sessão 3. Certo? Agora, vamos ver se está certo o nosso jogo? Vou pôr aqui para enviar. E aqui, ó, eu gosto de coletar os endereços de e-mail, porque eu quero saber qual meu aluno fez, como fez, se errou, se não errou. Então, eu gosto de coletar os e-mails deles para ter certeza de quais alunos fizeram a atividade. Mas aqui eu não vou coletar, então eu venho aqui no meio para criar esse link. Ó, criou um link, tá vendo? Cria um link bem grande, você pode pôr ele aqui para ficar menor, encurtar. Você copia o link, Ctrl C, e aí vamos abrir uma nova guia aqui em cima, só para a gente ver como que tá o jogo. E aí eu vou dar Ctrl V, adicionei o link e vou dar Enter. Ele vai abrir o jogo para mim. Então, olha aqui, como se eu fosse o aluno. Na frase, Marina comprou um novo vestido. O substantivo próprio desta frase é... Vamos errar aqui para ver para onde vai, tá bom? Comprou. Aí ele vai clicar aqui no próxima. E aí vai mostrar aqui, ó. Que pena, você errou. Tente novamente, você consegue. Ele vai voltar. Ele não consegue para a próxima questão, ó. Vou clicar aqui para vocês verem. Tá vendo? Quando ele clica no próximo, ele volta para a pergunta 1. Tá? Por isso que a gente colocou que tem que tornar obrigatório. Então, ele tem que acertar para conseguir ir para a questão 2. Então, vamos tentar novamente. Na frase, Marina comprou um novo vestido, o substantivo próprio desta frase é... Então, vou pôr o acerto agora. Marina. Vamos ver. Muito bem, ó. Muito bem, você acertou. E aí, ele já vem para a pergunta número 2. Tá? Então, sempre que a gente for fazer esse gamezinho, nós vamos direcionar apenas o erro para a sessão anterior, tá? Para a pergunta anterior, porque ele precisa voltar na pergunta para tentar acertar. Então, a palavra cantarolar é um substantivo, adjetivo, verbo. Eu vou pôr um erro aqui, vou pôr adjetivo. E aí, eu vou para o próximo. Ah, não, você errou. Tente novamente. Aí, eu posso tanto vir em voltar ou em próxima, que ele vai voltar para a pergunta que eu preciso acertar, tá bom? Voltar, olha, ele voltou. E aí eu vou pôr o correto agora. É um verbo. Próxima. Muito bem, já me jogou aqui para a pergunta número 3. Na frase, a lua está cheia. O adjetivo desta frase é lua cheia ou está? E vamos pôr está. Vai estar errado. Ele vai jogar para o errado. Ó, que pena, tente de novo. Então, ele volta lá para a pergunta. Na frase, a lua está cheia. O adjetivo desta frase é cheia. Aí, terminou, tá vendo? Uhul, você mostrou que é fera na gramática.
E aí o aluno vai enviar para o professor aqui a resposta dele, né? A atividade dele ou o game dele. Se você vinculou ao e-mail, você vai saber qual aluno que respondeu. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já aproveita, já deixa aí um curtir e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!